Quem quiser acompanhar a leitura, Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13. Versículo 1 em diante. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos. Dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai-te ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, desse modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a servir as minhas palavras, se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Amado Pai, Senhor, dá-nos palavras de salvação, que a Tua palavra por si só impacte os corações e traga vida. Não é a Tua palavra como martelo que esmiuça a penha, Senhor. Sim, a Tua palavra é como martelo que esmiuça a penha. Oh, as penhas dos corações, as pedras, esmiuça com o martelo da Tua palavra, e que ela traga vida, vida eterna, vida abundante, e que ela coloque novamente os corações e as almas que necessitam na rota da comunhão com Deus, da ligação com o Pai, dos céus abertos. Ó Pai, faça esta obra, este milagre transformador, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu creio que os irmãos acompanharam a leitura e puderam perceber este texto
embora o profeta diga que ele teve uma visão, isto foi uma parábola que Deus deu para o profeta. E esta parábola, ela traz um ensino importante, trouxe um ensino importante para Israel. E a parábola, ela é contada assim, e ela é disposta desta maneira para atrair a atenção do ouvinte. Na época, quando o profeta falava as suas profecias, o povo nem sempre conseguia prestar atenção, tinha dificuldade. E o ensino por meio de parábolas como esta aqui, faziam com que o povo prestasse, ouvisse, atentasse para aquilo que o profeta estava dizendo. Então, a parábola aqui fala que Deus orientou o profeta a tomar um cinto de linho, a não colocá-lo na água, e a prender este cinto sobre os seus lombos. E depois de determinado tempo, Deus disse para o profeta: pega esse cinto de linho e vai até o Eufrates, que o Eufrates é um lugar onde tem a umidade própria do rio, né? E mesmo o Eufrates tem uma sugestão muito grande, porque ali por aquela região foi que o povo foi levado cativo para a Babilônia, através do Eufrates. Passando pelo Eufrates, o povo foi apodrecer na Babilônia por causa da dureza do seu coração, da rebeldia do seu coração para com Deus. Então, tem um significado isto. E o fato do cinto também ser de linho tem um significado, porque as vestes dos profetas, dos sacerdotes, era constituída parte de linho. Então isso quer dizer que Deus tem uma finalidade para nós. Muitas vezes nós pensamos na finalidade que Deus nos dá de sermos sacerdotes, de que nós somente temos que falar, ou cantar, ou pregar. Tudo bem, isso é uma verdade. Mas mais do que isso, nós passamos verdades para os outros, porque nós somos o banco central destas verdades, né? Como Deus nos colocasse como um banco. No banco é guardado os tesouros, as riquezas, joias. Não é só guardado dinheiro, também são guardados joias no banco. Então, nós somos o banco de Deus, onde Deus coloca joias preciosas, tesouros preciosos, valores, verdades, mistérios da sua palavra, para que nós possamos, no momento oportuno, levá-las para as pessoas. Então, isso era Israel, e isso é que nós somos, um cinto de linho. Mas como este povo se rebelou, então, aqui o cinto apodrecido, tornado em farrapos, significa que o povo se desviou daquela ligação, daquela união com Deus. Então, este é o sentido da parábola. Então, irmãos, nós colocamos aqui a nossa reflexão sobre esse texto, dois pontos importantes: que a vida ligada a Deus, a pessoa ligada a Deus, a pessoa que se liga, que se amarra a Deus, ela recebe vida, unção, poder. A vida ligada a Deus é uma aventura, é uma apoteose. Agora, a vida desligada de Deus, ela apodrece, ela se torna farrapos e ela perde a sua serventia. Então, dois pontos principais nós queremos destacar nesta noite para os irmãos: a vida ligada a Deus, a aventura, a graça, a bênção de uma vida ligada a Deus, que realmente é vida, vida abundante, e a vida desligada de Deus, que ela vai apodrecendo. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para uma ilustração muito simples, que os irmãos
podem ter algum dia vivenciado, ou que tenham visto, percebido alguém ter vivenciado. Quando a pessoa não paga a sua conta de luz e fica lá 2, 3 meses, esquece de pagar sua conta de luz, a CPFL vai lá e corta aquela luz, e a casa fica às escuras. E este ato da CPFL de ir lá e cortar a sua luz, é usado o termo desligar. Então vai lá e desliga. Quando você está ligado a Deus, então a sua casa espiritual é iluminada, sua vida é iluminada. Mas quando ela é desligada de Deus, então ela perde esta vida. Outra ilustração que eu queria trazer para uma vida ligada a Deus está no próprio sentido do nome religião. Religião. Às vezes a gente combate esse termo e até usa esse termo para explicar a excelência do cristianismo em relação a qualquer religião. Mas a palavra religião em si, ela tem um sentido. A palavra religião vem do latim e significa religare. Ligare. O verbo em latim é ligare. Então, religare. Religar. Religião. A religião é a busca do homem em ligar novamente o homem a Deus. Então a própria palavra religião pressupõe que um dia o homem teve uma ligação com Deus, que um dia o homem teve unido a Deus, e esta união do homem com Deus lhe trouxe um período de paz, de bênção e de felicidade. Mas, sem nos aprofundar nos motivos bíblicos do assunto, mas um dia este homem disse: eu não quero mais ter ligação com Deus. Este homem provocou a sua desligação de Deus. Então Deus está em busca de estabelecer novamente essa ligação com o homem. Deus quer ligar o homem com Deus. Muito bem, nós poderíamos ficar aí teorizando sobre o que significa essa ligação com Deus, mas eu trouxe aqui um testemunho de uma cristã que nasceu em 1343 e morreu em 1413. Não se escandalizem que ela era uma freira beneditina. Mas ela constitui um exemplo para a cristandade, embora tenha sido uma freira. E esta freira, ela buscou a Deus intensamente. Ela é um exemplo de uma mística do tempo medieval. Ela buscou intensamente a Deus, mas buscou em oração, e ela foi na sua busca com Deus, que ela aprendeu a orar. Ela viu a diferença, isso é importante, ela viu a diferença de pedir para os outros orarem, intercederem por ela, e dela mesma interceder e buscar a Deus, ela orar por ela. Então nós estamos vendo que isto é um costume antigo, de vez da pessoa, no lugar da pessoa ela mesma buscar a Deus para a solução dos seus problemas, ela pede para os outros e recorre aos outros. Então ela aprendeu isso, e buscando intensamente a Deus, ela teve uma revelação de Deus, e ela escreveu essas revelações num livro. É por isso que nós sabemos alguma coisa da sua história, e o livro se intitula Revelações do Amor Divino. Então nesse livro ela conta que no dia 13 de maio
de 1373, Deus lhe deu uma revelação em três partes. Três partes. A primeira parte dessa revelação foi uma recapitulação da paixão de Cristo. Vamos explicar assim melhor isto, uma recapitulação. Deus tornou vívido para ela as imagens do Calvário, a tal ponto que ela teve uma visão dos cravos de Cristo, dos espinhos da testa de Cristo, penetrando a fronte de Cristo, e o sangue correndo pelo seu rosto. E ela teve outras experiências concernentes a isso, uns impactos que Deus deu na vida dela, porque trouxe para ela a memória de uma forma vívida daquilo que Cristo sofreu. E isto influenciou grandemente a nossa vida. No que se refere à ligação com Deus, que é essa primeira parte que nós estamos estabelecendo aqui, do linho amarrado, o linho amarrado ao lombo do profeta, que significa ligação com Deus, nós temos que aprender que somente uma visão do Cristo crucificado, dada pelo Espírito Santo de Deus, é que vai nos motivar a vivermos uma vida ligada com Deus. Nós precisamos orar para que Deus esteja sempre avivando a nossa memória, os nossos corações, para que possamos penetrar nos mistérios do sofrimento de Cristo, mistérios que são para serem revelados para nós, se nós buscarmos, de nós nos misturarmos com o sofrimento de Cristo, nos misturarmos com suas chagas, com o seu sangue, com sua dor. Eu creio que jamais nós conseguiremos atingir a profundidade disto, mas nós temos que buscar isto. Então, esta foi uma das revelações que Deus deu para ela, e uma revelação que nós também precisamos ter como cristãos, mas não uma revelação tão semelhante a dela ou igual a ela, já que Deus sempre está fazendo as coisas de uma maneira diferente para cada um. Mas nós precisamos ser impactados, sim, por uma visão cada dia renovada do sofrimento, da paixão de Cristo por nós. Essa foi uma primeira revelação que ela teve. Uma outra revelação que ela teve, esta eu vou orar para que você não tenha, mas ela teve. Ela teve uma revelação que ela ficaria enferma. E ela ficou enferma. E esta enfermidade a levou ali no limiar da morte, a ficar entre a vida e a morte. Mas Deus operou ali naquele transe seu de sofrimento. Deus falou grandemente com ela. Então essa foi a segunda revelação. A terceira revelação que ela teve, que eu acho muito importante, e o nome também que ela deu para essa terceira revelação: as três feridas. Interessante o nome que ela deu. As três feridas. A primeira ferida está relacionada àquela visão que ela teve, aquele impacto do Cristo crucificado. A primeira ferida, a ferida da verdadeira contrição. A ferida da verdadeira contrição. Lendo um artigo de uma revista bem séria, que nós temos aí duas revistas bem sérias no que se refere
a conteúdo evangélico. Nós temos o Ultimato e nós temos o Cristianismo Hoje. Então, são duas revistas sérias. Numa dessas revistas, um pastor renomado estava comentando o seguinte sobre a forma da igreja adorar a Deus hoje, né? Que muitas vezes a igreja, quando ia adorar a Deus, ela buscava momentos de euforia. Então ele ia na contramão disso e dizia: olha, o que eu mais busco nas minhas orações e mais desejo para a igreja são momentos de contrição. E nisso eu creio que ele está totalmente correto. Então, a ferida da contrição, o que é a ferida da contrição? É aquela ferida onde o Espírito Santo toca na nossa alma, nós percebemos as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, nós somos esmagados pelas nossas vulnerabilidades e pelas nossas fraquezas. É um choque dos nossos defeitos com a santidade divina. É uma percepção da santidade divina a tal ponto que a santidade divina passa a mostrar toda a vileza do meu ser e toda a malignidade do meu coração, do coração humano, que está sempre precisando da cobertura do sangue de Cristo e da permanente purificação da vida neste sangue. Então é a ferida da contrição, quebrantamento, o coração quebrado, o coração rasgado na presença de Deus, o impacto, aquele convencimento dado pelo Espírito a nós do que nós somos e ao mesmo tempo do que Deus é, e o tremendo abismo que existe entre o que somos e o que Deus é, e como Deus faz uma ponte entre o nosso tremendo abismo e a nossa daquilo que somos, e nos liga à santidade divina pelos méritos do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Aleluia por isto. Mas eu falei que ela teve uma revelação das 3 feridas. Teve 3 revelações. Na terceira, a terceira revelação se desdobrou em 3 feridas. A primeira ferida da contrição é a segunda ferida da compaixão amorosa. Da compaixão amorosa. Irmãos, almas não vão ser ganhas, mundo não vai ser transformados, vidas não vão ser tocadas pelo poder de Deus se nós não tivermos uma compaixão amorosa. E procurarmos entender a dor e o sofrimento do ser humano. Lendo um artigo outro dia no Estadão, e eu estava deixando essa ilustração que eu li para uma oportunidade, quem sabe seja essa, mas vocês devem procurar em oração entender aquilo que nós vamos falar. O artigo era uma confissão de um homem que era pedófilo. Mas essa confissão, ele dizia na confissão que ele, desde pequeno, já menino, ele sentia atração por meninas e meninos em idade inferior a dele. Que depois ele foi ficando grande e ele continuou com isso. Ele continuou com isso. E hoje, um homem casado, já maduro, ele ainda continua com isto. Mas ele dizia, olha, preste atenção, mas eu nunca cedi a esses desejos. Será que nós temos capacidade para entender isto? Para entender que existem pessoas que têm fortes tendências
para pecados absurdos e malignos, e que elas, por uma graça especial de Deus, elas resistem a esses impulsos? Ou nós achamos que com a conversão isto vai se resolver? Muitas vezes uma conversão não resolve, não arranca até as raízes o mal, e muitas coisas ficam lá escondidas no coração. Mas a pessoa que resiste a isso, que tem o problema e vence o problema, é algo que nós temos que compreender e ter compaixão. Porque se uma pessoa vem a nós e conta-nos um problema desse, nós olhamos para a pessoa e não conseguimos compreender se não tivermos uma compaixão amorosa. Na minha vida de pastor, quantas vezes eu recebi pessoas que tinham sentimentos sodomitas, de gays, mas não cederam a esses sentimentos. Quantas vezes na minha vida de pastor eu tive confissões de pessoas que cometeram pecados horrendos, e eu não tive outra saída senão dizer: você confessou? Confessei. Você abandonou? Abandonei. Então vá na bênção. E depois vê-la ali perto de mim. E depois vê-la ocupando até postos importantes na denominação. Mas ter uma compaixão amorosa e não olhar aquilo de forma a me repugnar, a me ausentar, a fugir, ou a criticar, ou a menosprezar. Uma compaixão amorosa que sabe tratar com os problemas cruciais do ser humano e da alma humana, e com a capacidade de perdoar. E vocês sabem que por pouca coisa, muito pouca coisa, muitos cristãos tecem aqueles comentários e aquelas críticas. Jesus era movido de íntima compaixão. Eu só vou acreditar em alguém que é o instrumento de cura, e eu acredito que haja, quando alguém que ora por um enfermo ora movido por uma profunda compaixão amorosa, com uma profunda identificação com o sofrimento e a dor humana. Aonde eu posso divisar toda a dor daquela criatura e ter uma empatia tal por aquela dor, que eu oro com minha alma, meu coração, a minha angústia, todo o meu ser, e intercedo por aquela vida. Precisamos de curas nascidas, provocadas por uma compaixão amorosa. E a vida ligada a Deus é uma vida que foi ferida, rasgada no íntimo do ser, e ali colocado, incrustado, o amor de Deus, a compaixão amorosa. A última ferida é a ferida do aspirar ardentemente por Deus. Aspirar, desejar. O salmista dizia:
tal como a corça suspira pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Então é um desejo intenso por Deus, um desejo de conhecer Deus, um desejo de amar a Deus, um desejo de comungar com Deus, de estar cada dia mais ligado a Deus. Então aí está uma vida ligada a Deus. Ela tem, eu trouxe aí este exemplo prático de uma vida que caminhou nessa direção. E para que os irmãos fiquem tranquilos, embora eu tenha dito que ela era uma freira beneditina, este exemplo eu extraí de um livro muito sério, de renovação espiritual, e também produzido por um cristão muito sério, um autor muito sério, um pastor muito sério, e uma editora também muito séria. Irmãos, isto é uma ligação com Deus. Aí está o exemplo de uma vida ligada a Deus, e você tem um desafio de se ligar a Deus. E você pode, seja você já crente, seja você ainda não crente, seja você uma pessoa que está numa fase de decisão, ou numa fase de curiosidade, aí está o desafio para você se ligar a Deus. Mas irmãos, vamos falar agora do cinto que apodreceu, porque aqui o texto está dando base àquilo que nós estamos falando. Olha aqui, ó. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. É uma obra de Deus, irmãos, que nós devemos atender. É um chamado de Deus que nós devemos ouvir, o chamado para nós nos ligarmos a Ele. Bom, e quando o cinto é desligado? Quando a pessoa diz, bom, eu não vou levar Deus a sério. A pessoa pode não falar, mas age dessa maneira. Quando a pessoa não quer nada de Deus. Porque, para esclarecer, eu creio que mesmo uma pessoa não cristã, que deseja com sinceridade buscar a Deus, eu creio que Deus vai ensinar o caminho para esta pessoa, e um dia ela vai conhecer a verdade, mesmo que ela tateie em trevas, mas que ela deseja sinceramente buscar a Deus. Nós temos lá aquele exemplo lá do Velho Testamento, daquele homem. Alguém me lembra o nome dele, por favor? Aquele onde Pedro viu aquela visão daquelas comidas, e ele não queria comer, porque não ia comer como imundo, coisa imunda, e Deus o enviou Pedro lá para aquela casa daquele homem. Quem? Qual? Como? Não era Simão? Não sei. Será? Eu vou lá em Atos, hein? Esses nomes aí que vocês me deram não me convenceu. Atos 10? Cornélio mesmo? É, Cornélio, então tá certo. Se tá aí na palavra, está na palavra. Centurião Cornélio. Centurião? É? Na casa de Simão que ele teve a visão, para ir na casa de Cornélio. Isso. E Cornélio não era cristão, mas era um homem que estava buscando a Deus com sinceridade de coração, e Deus abençoou Cornélio. Obrigado, irmãos, está esclarecido. Bem, irmãos, então vamos pensar numa vida que se desliga de Deus. Desliga de Deus. E nós aqui também queríamos trazer um exemplo assim, prático, né? Prático. Porque a palavra fala em apodrecer. E nós temos um salmo da palavra de Deus, onde o salmista diz:
enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Para você se desligar de Deus, bom, aqui eu estou tirando uma ilação do texto, né, do Salmo. Para você se desligar de Deus, basta você parar de orar. Porque o salmista parou de orar. Mas não somente parou de orar, parou de confessar. Confessar. Parou de apresentar seus erros, seus pecados a Deus, de pedir purificação a Deus. Então os seus ossos se envelheceram. Irmãos, os ossos é aquilo que dá estrutura. Se você quebra uma perna, você não anda mais. Se você quebra um braço, você vai ficar com dificuldade para dirigir. Seu aspecto funcional das suas funções fica comprometido, sua estrutura fica comprometida. Então, ossos envelhecidos, figuradamente, é uma vida destruturada, uma vida que não tem organização, é uma vida familiar que, se olha lá, é uma desavença total. É uma vida financeira que você olha e você só vê problemas. É uma vida funcional no emprego que você também vê só problemas. Os ossos vão envelhecendo de uma pessoa que se desliga de Deus, que não está ligada a Deus. Irmãos, eu não posso crer e não creio que uma pessoa ligada a Deus, ela não vai ser bem conduzida familiarmente, financeiramente e também profissionalmente. Nós devemos abençoar nossos jovens, orar, interceder por eles e profetizar sobre eles, porque nós cremos que todos os jovens da nossa igreja, aqueles que temem o Senhor e amam a Deus, vão vencer e já estão vencendo profissionalmente. Aleluia! Essa é a verdadeira prosperidade. A prosperidade que advém da fidelidade, da persistência, da obediência, da constância diante de Deus, da ligação permanente com Deus. O oposto disso leva a apodrecer, aos ossos ficarem envelhecidos. Há uma versão que fala: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A outra versão que diz, eu gosto mais, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O espírito da pessoa vai apodrecendo, o espírito dela. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que o diabo hoje, entre os seus ardis, entre uma das suas manifestações diabólicas na prisão dos homens, em aprisionar os homens, está esse espírito que toma conta de nós, das pessoas, um espírito depressivo, um espírito nostálgico, um espírito para baixo, não é? De angústia, de problemas, de dificuldades, de não ver as coisas, só ver as coisas ruins, só ver as coisas de uma forma pessimista, de estar sempre com medo, sempre em angústia. Eu creio que isto é um apodrecer do espírito. Mas esse apodrecer do espírito está relacionado ao homem se desligar de Deus. E eu gostaria de trazer algumas lições práticas além do texto bíblico. Nós quando começamos a evangelizar a pousada, nós enfrentamos situações de crianças abandonadas ali, e de crianças, eu sempre digo isso, que não dava nem para ver os dedinhos do pé, por causa daqueles bichos de pé que formavam uma bola só, e tirava-se aqueles bichos do pé com pinça. Então, e por sinal, a pousada continua com essa vocação, porque hoje eu fiquei sabendo, ouvi um testemunho
de que lá na escola bíblica dominical há 2 meninos que frequentam todo domingo, vão à escola dominical. A mãe é usuária de crack e não cuida das crianças, e eles têm mais 4 irmãozinhos, são uns 6, todos dormem juntos. E agora, como todos dormem juntos, um faz xixi no outro, e isso durante 8 dias sem tomar banho. Só vão tomar banho o dia que vão para a igreja. Então, quando eles vão na igreja, os irmãos já deixam a roupinha deles lá, limpinha. Antes deles começarem a escola dominical, dão um banho nas crianças, deixa perfumada, põe a roupa e a criança vai para casa depois. No outro domingo volta na mesma situação. Então, irmãos, sinto em dizer que poder do Espírito Santo também é isso, é agir desta forma. Não sou contra dons espirituais, porque eu mesmo falo em línguas e profetizo, e também tenho visões e tenho outros dons. Mas isso não faz sentido na nossa vida se nós não trabalharmos, não sermos usados como instrumento de Deus para abençoar vidas, para abençoar pessoas. As duas coisas são fundamentais. Se nós lermos lá, se não me engano, ou Isaías e Jeremias, sobre o verdadeiro jejum que o Senhor aceita, nós vamos ver o que é que Deus requer do verdadeiro jejum. Então, amados irmãos, lá na pousada, o que eu queria falar, isso eu usei para dar esse testemunho, mas quando começou o trabalho lá, os primeiros movimentos evangelísticos, tinha uma senhora que ficava só na rede. Ela não saía da rede. Não saía da rede para comer, para beber, para fazer comida, a casa toda suja, toda cheia de bicho, e ela só na rede. E ela emagrecendo, se definhando, se tornando um palito, e só na rede. Quando as irmãs chegaram lá, porque fizemos um movimento evangelístico casa por casa, lá estava aquela senhora daquele jeito. As irmãs ministraram o evangelho, oraram por ela. No momento em que ministraram o evangelho e oraram por ela, ela saiu da rede e não voltou mais para a rede. Ela estava apodrecendo, irmãos. Ela estava apodrecendo. Mas quando a luz do evangelho, a luz de Deus veio para a sua vida, quando a ligação foi estabelecida, então na região da sombra da morte a luz raiou. Aleluia, glória a Deus. Nós temos o caso da mulher Ciro-fenícia, que levou sua filha para Jesus, e sua filha era uma filha endemoniada, estava apodrecendo. Os demônios estavam levando a podridão. Mas os demônios estavam levando a podridão porque não havia ligação. Devemos nos lembrar que Jesus disse para Natanael: doravante vereis os céus abertos. Para fugir do apodrecimento, nós devemos buscar a Deus e estar constantemente vendo os céus abertos para nós, para nos receber em oração, em comunhão, em confissão, para fugirmos de ser farrapos humanos, ainda que vestidos com melhores vestidos e sapatos, ainda que produzidos e maquiados, mas farrapos humanos porque desligados de Deus. Hoje nós temos um desafio. Que espécie de cinto? Vamos ser um cinto? Um cinto amarrado a Deus, ligado a Deus, sem nunca desistir de Deus? Ou vamos nos afastar dele e vamos nos transformar num farrapo apodrecido? Cada dia nós temos essa escolha, e hoje essa escolha é colocada também diante de você. Que você possa escolher uma união com Cristo, um servir a Cristo, um amar a Cristo. Escolha
escolher a grande salvação de Cristo e através de Cristo estar sempre ligado a Deus. Que esta seja a sua escolha nesta noite. Que você esteja ligado permanentemente com o Senhor. Amém? Vamos cantar? Enquanto cantamos, quem quiser orar pode orar.